Oi, gente, mais um episódio do Pipotec. E hoje aqui com uma pessoa maravilhosa que com certeza vamos fazer trocas incríveis. Estou aqui com o Rogério Martins, que eu tive o prazer de conhecer. Caiu assim no meu colo de uma indicação de uma pessoa surreal para a gente trocar figurinhas nesse espaço. O Rogério, ele é psicólogo, consultor e um especialista em desenvolvimento de lideranças. E hoje a gente vai conversar sobre essa ótica do desenvolvimento, mas com o plus, né? Com a pitada de como nós líderes lidamos com os nossos sentimentos, né? Com aquela, o invisível, como eu costumo dizer, que a gente às vezes não consegue expressar. Como é que a gente lida com os nossos sentimentos e como a gente lida com os sentimentos que permeiam os nossos times, né? Que permeiam as nossas pessoas. Então, assim, ansiosa para essa conversa e com certeza vai ter muita coisa boa. Rogério, começa aí contando um pouquinho de você, para a gente contar a todo mundo um pouco da sua história e depois a gente já entra no assunto, porque com certeza tem muita coisa boa para acontecer nesse episódio. Oi, pessoal, obrigado pelo convite, cara, e foi muito bom a gente poder aí partilhar um pouquinho, né, dessa vivência, dessas experiências. Eu venho nesse mundo corporativo, no mundo do comportamento humano, nessa área mais especificamente desenvolvimento de lideranças já há alguns anos, então aí tem um pouco da prática pessoal, da experiência de vivenciar liderando pessoas, da experiência como consultor, trabalhando em empresas diferentes, né? Entendendo universos diferentes, de públicos bastante também diferentes. E hoje em dia, até um pouco do que a gente já conversou em outros momentos, também essa evolução que a gente tem dos comportamentos das pessoas. Né? Hoje em dia se fala tanto aí das gerações, né? Dessas diferenças de públicos, né, de maturidade profissional, de maturidade pessoal, enfim. Então, acho que tudo isso acaba agregando não só a experiência profissional, mas a vivência, a maturidade que a gente tem para olhar o Sim. mundo, para olhar os desafios que a gente tem. Né? Como psicólogo de formação, especializado nessa área comportamental, claro que o meu olhar é sempre nesse cuidado, né, do ser humano, como é que a gente aborda, como é que a gente lida, como é que a gente trata. Então, acho que temos aí um bom espaço para uma conversa bastante interessante. E muito bom. E já puxando, você falou um assunto que eu acho que está bem no momento, que é essa gestão de time multigeracionais, né? Então a gente tem Isso. aí, de vez em quando a gente pipoca uma notícia de a gente não quer contratar a geração Z por ponto A, ponto B, né? É, E também surgem os memes, porque no meu tempo era assim, agora é assado. Então a gente está nesse desafio. Eu acho que eu vejo várias coisas legais na sua fala, né? Então, esse desafio de gerir, né? Nós lideranças fazemos a gestão e a liderança de times multigeracionais. A gente também tem o desafio, que eu acho interessante, é que estamos vivendo por mais tempo, ah, o sim, que nos traz para os nossos times pessoas de mais idade, né? Jovens muito sim. experientes, né? Também. E também a gente tem um outro desafio que cada vez mais a gente tem lideranças super jovens em termos de Isso. idade. E aí, fatalmente, a gente liga, né? Automaticamente. Pouca idade, pouca experiência de vida e caem os desafios. E nem sempre é assim. Eu vejo muita gente de pouca idade com bastante Sim, experiência e sim, amadurecimento, foi um pouco do que você falou. Mas também tem o outro lado, né? De serem forçadas a amadurecer muito rapidamente, porque são jovens e entrando, assumindo uma liderança em contextos complexos. Então tem muita coisa que a gente pode abordar aqui e tudo permeia como é que a gente lida no dia a dia com as nossas emoções, né? Com os sim. outros, com essa diversidade e com as nossas emoções. Então eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre as suas percepções e aí a gente Sim. vai puxando umas conversas. Ah, legal. Eu acho que isso é um ponto interessante, né, cara? Que assim, a gente vê que aquele modelo tradicional de liderança, de gestão, eu peguei esse modelo, Sim, né? Vivenciei eu esse modelo também. como subordinado e até como líder também, né? Mas Sim. aquele modelo em que assim, para você ser um gestor, para você chegar num papel de liderança, você tem que ter no mínimo uns 40 anos de idade ou às vezes até uns 50 anos de idade para você chegar num cargo gerencial, num cargo de direção, Uhum. ou até num cargo de Sim. dono de uma empresa. Né?
E essa é uma barreira que acabou, não existe mais. Hoje a gente tem jovens aí de 20 e poucos anos sendo empreendedores, líderes, Sim, gestores, enfim. Eu mesmo estou com uma dupla que eu estou desenvolvendo um trabalho de mentoria. Um tem 24, outro tem 25 anos. São sócios de uma empresa, né? E assim, com todos esses desafios, exatamente isso. sim. Então, eles têm uma equipe de jovens também, um ou outro até mais velho do que eles, né? Mais velho, 30 anos. Então, tudo isso já é um baita de um desafio maluco que a gente está vivendo hoje, que traz essa reflexão, né? Como é que eu lido com todas essas diferenças? Aquela cartilha que existia, né? Aquele modelinho tradicional, já era. Não, não dá mais, né? Não dá Então, mais. isso faz com que todos nós, né, não importa se em cargo de liderança ou em cargo de atuação específica, direta e tal, a gente tenha que Uhum, ter um olhar diferente, né? As relações mudaram, o papel das pessoas dentro das empresas, as relações internas mudaram bastante, né? Então, aqueles modelos tradicionais do chefe que impõe, que manda, que determina, tal, é, começa hoje a ser amplamente questionado muito por essas novas gerações, né? uhum. De pessoas que têm um senso crítico mais apurado, que questionam, às vezes questionam com razão, às vezes sem razão alguma, mas questionam, né? Então isso tudo mexe muito com essa questão emocional da liderança também. O líder, ele Sim. está sendo muito mais questionado, ele está sendo muito mais testado, né, no seu papel, como gestor de equipes, gestor de atividades, enfim. Então, acho que isso tudo traz até, cara, o que eu vejo, que eu tenho percebido muito nas experiências que eu tenho tido mais recentes, uma insegurança muito grande. Tá? Então, falando um pouquinho aí dessa questão das emoções, né? O que eu tenho Sim. percebido em muitos gestores que eu tenho desenvolvido o trabalho é uma insegurança na como que eu trato, como que eu lido, né? Porque como eu falei, aquela cartilha, aquele modelo, né, tradicional de gestão, Uhum. acabou, não dá mais. Sim, sim. Perfeito. É, eu acho que essa sensação de segurança, ela é super verdadeira e eu acho que tem muito a ver também com o território desconhecido, né? Então, antes Sim, você tinha muito mais previsibilidade no isto, dia a dia de trabalho, né? Que tipo de pessoa você ia contratar, tal, e você isso, contratava pessoas semelhantes. sim, Hoje não, hoje a gente batalha pela diversidade, né? Então, times sim, diversos, então idades diferentes, pensamentos diferentes, gerações diferentes, né? Ideologias experiências, diferentes, experiências, então tudo isso, né? A gente até extrapolar o conceito de diversidade, sair sobre a ótica de gênero, isto, raça, essas coisas, a gente tem time diverso isso, pessoas que pensam e que construíram uhum, trajetórias diferentes, né? E isso dá um trabalho danado. Isso traz uma complexidade imensa. Não estou dizendo que é bom ou ruim, não, eu acho ótimo, particularmente. Mas que traz uma complexidade, traz. Né? Existe uma complexidade. Dá para resolver? Super dá. Né? A gente sabe que a cartilha de antigamente não funciona mais, mas a gente tem outras coisas interessantes que podem sim, ser feitas, né, que vão funcionar com a maior parte dos times. Né? Então isso é legal também. A gente não está num território que a gente vai ter que descobrir tudo do zero. Não, tem coisa que dá para fazer. E e com você sabe certeza que eu tem vejo, estratégias de como lidar com a insegurança, de como lidar com o sim, frio na barriga, né? Tudo isso, você sabe que eu vejo lidar uma com o coisa que outro. junto a isso, em paralelo a isso, eu vejo que assim, ainda temos, e talvez até um pouco mais, o líder que hoje ele é um mão na massa, ele é um meio que um operacional, né? Coisa que Sim. talvez no passado, nessas lideranças mais tradicionais, não tinha tanto, né? Então hoje, até pela a diminuição das equipes, né, da Uhum. diversidade das atividades, enfim, nós temos equipes muito mais enxutas, empresas com altíssimos graus de produtividade, de necessidade de produtividade. Então nós vemos, eu estou falando muito da experiência que eu tenho vivenciado, né, Sim, sim, trabalhando, como eu sim. falei, com empresas diferentes, e essa tônica tem sido muito comum. Né? Então, assim, essa necessidade do gestor ter um pé
na execução e ter um pé na gestão. E isso também torna o processo muito maluco. Porque, obviamente, Karen, vamos falar, um pé na execução é muito mais fácil, né? Executar, tá lá, mais fácil entre aspas, né? Mas é mais fácil executar do que gerir, gerenciar, administrar pessoas, né? Porque Sim, na execução você tem ali o processo, você tem uma rotina, você tem algo a ser feito, vamos dizer, mais racional. Quando a gente lida com pessoas, nós temos o imprevisível, né? As pessoas, por mais que elas tenham alguns padrões de comportamento, alguns padrões de atitude, um modo mais ou menos semelhante de agir, o ser humano ele não tem essa, não é cartesiano, né? Então a gente vai sim, não lidar é. com um estado de humor, às vezes, de um funcionário que está alterado por N razões, e que naquele momento, se eu como gestor, eu como líder não tiver a sensibilidade, a capacidade de enxergar, de perceber a empatia, a sensibilidade, né? Eu tiver focado nessa execução, no resultado, no fazer, no acontecer, talvez eu não consiga tirar, né, fazer com que esta pessoa realmente tenha esse rendimento que eu preciso. E aí a gente envolve Sim. diversas coisas, né, que você falou da diversidade, né? Não, perfeito. E eu gostei muito dessa sua fala, né, da liderança que faz gestão, mas que executa também, porque essa é a realidade da maior parte das É, empresas. Então, né, o líder tem que saber a parte técnica, saber como sim, fazer, até para conseguir descobrir novas formas de fazer e dialogar com os times. Mas essa parte de gestão ela é desafiadora, porque ela requer uma experiência. Observe que eu não digo sim, nem amadurecimento, ela requer uma sim, experiência, né? sim, Ou ela sim, requer pelo menos que você queira experimentar muito e conhecer a pessoa mais sim, bom, profundamente, descobrir isso. a equipe, né? E desenvolver essas suas habilidades. Então, esse é Sim. um desafio de Eu todos acho que nós. isso que você Mas aí, falou é voltando para uma. importantíssimo. Vá, Esse diga. querer, Depois eu esse pergunto. querer, Esse esse querer. querer liderar é importantíssimo. Eu tenho certeza que Sim, você já sim, vivenciou pessoas que caíram na liderança sem o querer, né? E sem aí querer. lutas, desbrava, se arrebenta, mas na verdade ela não queria estar ali, né? E isso faz uma É, diferença. faz. Eu gosto muito desse assunto porque, assim, eu costumo dizer que, por alguma razão, a gente romantizou a liderança, como se todo Uhum. mundo devesse ser líder, que todo mundo devesse ter Sim, uma habilidade de liderança e assumir um papel de liderança. Só que quando a gente assume, e sim, isso é fantástico, sobre a minha perspectiva que gosto de ser uma uhum. liderança, mas a gente criou um mundo muito romantizado, né? De ser líder é Sim, bom, é fantástico, é uau. Sim, para quem quer ser, né? Para quem sim, quer desenvolver essas sim, habilidades. sim, E ao mesmo tempo a gente viu nas empresas e tem visto, nem todas viraram essa chave, que para você crescer você precisa assumir uma liderança. exato. E não é bem assim, você pode ser uma pessoa especialista, uau, e crescer. Deveria ser assim. Quem quer ser líder vai ser Uhum. líder, quem quer ser um outro especialista vai ser um outro especialista. E Sim, massa, e mudar de área deveria ser sim, crescimento também, né? sim, Precisa aprendendo novas skills, novas habilidades, novas técnicas. Mas parece que a gente continua no discurso de para crescer, eu preciso assumir uma coordenação, uma supervisão, uma uhum. gestão, uma diretoria, o que for. E aí você está empurrando pessoas que, de repente, elas não querem ser, e deveria ser ok não querer ser uma Sim, liderança, sim, sim. né? Eu Então tive eu sempre uma digo, é ok experiência, não ser eu tive uma líder. experiência recente com um grupo que eu desenvolvi um trabalho com eles exatamente, né, de liderança, e foi muito curioso porque um dos relatos de um dos participantes de área operacional, área técnica, Uhum. pintor de empresa, né? Não é pintor de parede, nada, né? Mas pintor industrial, né? E ele contando a experiência dele, ele falou: quando eu era funcionário, quando eu era o cara que estava lá, eu era um funcionário rebelde, eu era um cara difícil, etc. Até que chegou para mim a oportunidade de liderar. Eu falei: não, peraí, eu acho que eu não quero isso, não, né? Porque eu sei que eu vou ter que lidar com esse perfil, né, que eu tenho, que eu tinha, etc. E foi muito legal esse relato dele, porque mostra exatamente esse grande desafio. Ele Sim, assumiu e ele falou: olha, essa virada de chave na vida dele,
foi uma evolução pessoal. E ele fala: hoje eu entendo o quanto era difícil, ou o quanto é difícil, esse desafio da liderança, que é lidar Sim. das pessoas, né? Você falou de diversidade, eu acho que eu também vou muito para esse aspecto, né? Não é só a diversidade de gênero ou qualquer Uhum. coisa, né? De raça, etc. Mas é a diversidade de pensamento, de atitude, né? De postura, de maneira de trabalho e assim por diante. Quer dizer, isso Sim. tudo traz por isso que eu falei da insegurança, né? Como é que eu, ali, como gestor, lido com isso? Porque se eu tratar pela massa, né? Se eu tratar pelo todo, se eu tratar todo mundo igual, por mais que a gente saiba que isso não é o modelo ideal de liderança, é o modelo mais fácil e é o modelo que a gente ainda vê, eu muitas vezes ainda vejo acontecer em Sim. diversas empresas, né? Acontece, sim. Eu acho que a gente tem um. A gente ainda vê bastante isso, né? Nós, líderes, falando sobre essas novidades e como fazer diferente, mas quando a gente vai para o dia É, que a gente escuta o outro lado, a gente não está fazendo diferente. Aqui eu tô, eu claro, eu estou falo que o pessoal é generalizando. engolido pelo dia a dia, né? Liga o piloto automático, vem a pressão da empresa, vem o resultado que eu preciso atingir, vem o cliente que está me Sim, pedindo. Eu faço trabalho, como eu falei, para empresas diferentes. Tem uma empresa do ramo de contabilidade, né, que eu desenvolvo um trabalho com eles já há bastante tempo. É uma empresa de uma atividade técnica, né? Então, assim, o líder, é como eu falei, ele tem que ter um pé no técnico, né? Ele tem que ter um olhar para a questão da execução, da área técnica, do dar o resultado para a empresa, mas ao mesmo tempo ele tem que cuidar da equipe, ele tem que instruir, ele tem que cobrar, ele tem que estar junto, etc. E tal. E aí, quando vem essa demanda, essa necessidade da empresa, do cliente, do mercado, o líder se vê ali e fala: caramba, e agora, né? Para que lado que eu vou? Né? Eu vou ser aquele líder que apoia, que sustenta, que orienta, que trabalha os princípios de liderança, né? De delegar, de dar feedback, etc. E tal. Ou eu vou ser aquele que, na hora do vamos ver, eu vou fazer junto, eu vou pegar parte aqui da minha equipe e vou executar. Então, isso é o que eu tenho visto em empresas de segmentos diferentes acontecendo com mais frequência, né? E aí fica esse sentimento: puxa vida, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou no caminho bom? Será que eu estou no ou não é por aí, né? A minha atividade. Então esse sim. dilema, essa dúvida. Uma vez, cara, eu vi uma mentora minha, né? Quando eu comecei, um tempo atrás, comecei a desenvolver umas atividades novas, eu procurei uma pessoa para me ajudar nesse caminho também. Todos nós precisamos, né? Sim, Em muitos momentos da vida da gente, alguém de fora que perfeito. nos ajude a olhar as coisas que a gente está fazendo ou quer fazer. Uhum. E aí ela me colocou, exatamente uma das coisas que ela me pontuou foi isso. Ela falou: olha, a liderança ela é uma atividade isolada, é uma atividade solitária, essa é a palavra. Ela é uma Solitária, atividade mais é solitária. E isso marcou para mim, né? Eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, eu falei: verdade. E eu ouvi muito isso e eu recordei da minha experiência também, né? Quando você chega num papel, numa posição de liderança, claro, dependendo das diversas características de cada negócio, mas você acaba tendo uma posição mais solitária. Você tem poucas sim. pessoas com quem você troca, com quem você conversa, né, com quem você divide. Ô, cara, ó, vamos trocar uma ideia, eu estou com uma dificuldade aqui com a minha equipe, ou na condução de uma determinada ação. Como é que você faria? O que você faz e tal? Então, isso é uma das coisas que eu vim percebendo, né? E por isso que eu comecei até a trabalhar em paralelo às atividades tradicionais de desenvolvimento de liderança, com programas de mentoria individual. Exatamente para poder dar esse suporte a esses gestores, a esses líderes, que em muitos momentos se veem nessa posição. Dentro da empresa, muitas vezes não vai conseguir esse apoio. Tá todo mundo, cada um cuidando do seu. Dentro de casa ou dentro das amizades, de repente, às vezes a orientação não é a mais apropriada, né? Então, isso tudo traz uma demanda, uma necessidade, e aí, como eu falei, a insegurança, em alguns casos, uma ansiedade, em outros casos, até uma certa depressão, um desânimo, né? Por não saber lidar com certas situações. Enfim, o campo é vasto.
E como é que a gente começa a resolver? Pensando em tudo isso que a gente conversou, né? Aham, Eu vejo algumas coisas que as empresas podem fazer que eu curto sim, bastante. Então, fomentar a integração entre as lideranças. Eu costumo dizer que o sim, outro líder é seu melhor time, né? isso, Esse é o principal isso, time. Então, isso, conseguir trocar com outras lideranças, né? Seja dentro da empresa de preferência, porque aí você está ali discutindo os mesmos isso. desafios, a cultura e tal, mas também fora, né? A gente tem as comunidades de liderança, os programas de liderança, as mentorias e tal. Mas pensando nessa pessoa líder, com esses desafios de lidar com os sentimentos internos, os próprios sentimentos e lidar com a diversidade de sentimentos das pessoas, né? Por onde começar? Eu acho que você já deu ali dois caminhos extremamente fundamentais. Um é quando a empresa tem esse olhar e consegue desenvolver um trabalho, um programa para fazer não só essa integração, mas também essa uniformização de Sim. conceitos, de cultura, né? Você sabe que Uhum. essa noite eu estava pensando muito nisso, né? Eu falei, puxa, eu fui convidado para fazer uma palestra para grupo de RH, né? E aí eu fiquei Uhum. pensando, eu falei, puxa vida, como é que eu vou, que eu posso fazer hoje para trabalhar um pouco essa questão da liderança e não ser essa coisa padrão de novo, né? Ah, todo líder tem que fazer assim, cada um dentro da sua realidade tem a sua maneira. Então acho que um grande passo é entender e aprofundar, acho que até o próprio profissional de RH trabalhar um pouco mais dentro disso, de aprofundar um pouco mais como é que é a cultura da empresa que eu estou, né? Como que as coisas se processam aqui? Como é que são as relações internas? Como é que são os sistemas de reconhecimento, de recompensa, de valorização, de cobrança? Como é que são como é que a comunicação flui aqui dentro da organização? Como é que a gente estimula a participação das pessoas, o senso crítico, enfim. Então, quando a gente olha para a cultura de cada organização, eu te falei, eu trabalho com empresas diferentes. Se eu chegar para, vamos supor, 10 empresas diferentes que eu apresente um conteúdo de liderança, se eu fizer aquilo padrão, o meu trabalho vai ser É. totalmente desperdiçado. Então, claro, como consultor externo, eu tenho este olhar de entender cada uma dessas culturas diferentes e adaptar a linguagem, o conteúdo, a forma, etc., para chegar lá. Então, eu entendo que se a empresa consegue desenvolver esse olhar interno, falar assim, puxa, vamos, desde o clássico, vamos dar um treinamento aqui, vamos reunir a equipe de liderança. Foi o que eu te falei agora, de alguns trabalhos recentes que eu fiz, que uma das coisas que o pessoal gostou bastante foi exatamente dessa troca entre eles. Né? Então, Sim. assim, me conta um pouco como é que vocês estão lidando com isso, porque não adianta eu, Rogério, aqui de fora, que estou chegando agora, dizer para você, oh, cara, você tem que fazer assim, 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 assim. Tá, mas espera aí. Aqui dentro a gente tem uma realidade um pouco diferenciada. Aqui dentro a gente tem uma dinâmica de trabalho muito peculiar. Então, acho que esse é um cuidado que o RH tem que ter, não só na contratação de um profissional externo, mas na realização de atividades internas também. Sim. Né? Dá esse É, olhar porque personalizado. tem que ser, porque no final das contas, a gente acabou de falando aqui que a rotina engole, e sim, o dia a Isso, dia engole, né? Tudo de sim, estratégico que a gente quer fazer. Mas a cultura engole também, né? Então, sim, às vezes você está querendo trazer um modelo, mas aquele modelo não encaixa naquele grupo de sim, pessoas. E aí sim, você até precisa. Eu costumo dizer, a gente falou lá no início, você falou assim, poxa, às vezes você quer ser uma liderança, você quer trazer coisas diferentes, você quer ser um líder que vai conversar com as pessoas, apoiar, tal, ao invés de controlar e tudo mais, mas às vezes você está num ambiente que é essa a cultura, exato, né? Que existe uma cultura de controle, de comando e controle, exato. de processos super engessados, tal, e que Sim, funciona. sim, Porque assim, eu costumo dizer, né, existem locais de comando e controle que funcionam, e existem pessoas que sim, gostam, e existem claro. gestores que funcionam bem, né? E é a Porque cultura, é isso. pronto, exatamente. Aí a gente precisa entender se eu quero aquilo, né? Se Exatamente. esse é o Exato. tipo de líder que eu quero ser. Exato. E aí Exato. vem a importância do que a gente estava conversando aqui sobre o RH. Não tem como a gente trazer um template e encaixar.
A Exato. gente precisa entender o que encaixa, né? Como é que a gente constrói? Olhando para o mercado, o que eu posso trazer que faz sentido? Porque sim, a gente precisa inventar as coisas do zero, Sim. né? Eu vou te interromper E uma coisinha aqui, vá, Karen. não, É, diga, diga. eu vejo assim, agora é um lado crítico meu já de muitos anos, tá? Talvez algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, Não, mas mas diz assim, o que eu aí. vejo cada vez mais a juniorização da área de recursos humanos. Quando eu falo isso, é um olhar crítico de alguns anos, tá? Não é coisa recente, é coisa de 10, 15 anos, ou talvez até um pouquinho mais. Quando eu falo juniorização, eu não estou desqualificando os profissionais. Eu estou dizendo o Tá. seguinte: há muitas empresas, eu falo isso agora como consultor, eu estou em consultoria há 24 anos. Tá? Então, desde Uhum. o ano 2001, eu venho trabalhando com essa atividade exclusivamente. Até 2000, eu era CLT, eu era funcionário igual, profissional de RH, maravilha. E a partir daí eu comecei a experimentar muito isso. Então, assim, eu venho de uma prática, de uma experiência em que o profissional de RH, a gente tinha uma estrutura, era uma realidade diferente, mas a gente tinha uma estrutura na qual havia um aprofundamento, um desenvolvimento, uma qualificação, um preparo para você, quando vai contratar alguém de fora, inclusive, para você saber e fazer toda essa intermediação que a gente está falando agora. O que eu tenho percebido, claro, isso obviamente não são todas as empresas, não vou generalizar, Claro. mas é um fenômeno cada vez mais constante, é um despreparo neste sentido. E entrando também num lado de execução. Então, está se tornando cada vez mais um RH mais executor do que um RH estratégico, de planejamento, por várias razões também, tá? Então, assim, não é só o E era isso líder que eu ia que te também tem esse perguntar. dilema, né? Não, sim, não, era justamente isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu entendo esse lado, e entendi a sua terminologia de juniorização do RH, ao mesmo tempo que a gente vê cada vez mais pessoas de RH pedindo para serem mais estratégicas, né, e Uhum. se conectarem com o negócio da empresa, construírem essa cultura juntos, ou se aprofundarem nesses valores e desafios. Eu entendi seu ponto, né? Mas aí eu queria entender. De onde você acha que está vindo essa juniorização do RH? Eu vejo dois pontos. Um, a alta Tá, direção. Aí é certo. complexo você mexer. Então, é um lado. O outro lado eu vejo na própria qualificação dos profissionais de RH. Tá? Então, assim, no profissionais, os mais experientes, os mais sêniores, vão saindo do mercado, porque para muitas empresas é caro, é um custo elevado. Então, para mim, como empresário, para mim, como empresa, é mais fácil colocar um profissional mais júnior, né, que vai ter Uhum, um custo menor, ao mesmo tempo ele vai ser um executor. Tá? E eu vejo que essa é uma mentalidade de muitos empresários ou de muitas pessoas em posição de gestão. Acham que o RH talvez não seja tão importante. E olha, eu pelo menos eu venho dessa área há muito tempo, a gente vem lutando para dar esse sim, valor à sim, área de sim, RH sim. e a sensação que eu tenho em algumas empresas que eu tenho desenvolvido esse trabalho é que parece que está andando ao contrário. Né? Então, assim, claro, a gente ainda tem em algumas grandes empresas uma valorização maior, mas nas médias Uhum, empresas, nas pequenas empresas, um RH mais executor, que também, ok, faz parte, mas se eu, como profissional, não me valorizar, não me qualificar, não encontrar brechas, não encontrar caminhos para tornar a minha atividade mais estratégica, e aí vai muito da postura, né? Então, sim. talvez hoje tenha também esse lado de eu, como profissional, ter alguns receios, receio de perder o emprego, óbvio, natural, faz parte, é da vida, Faz né? parte, é da vida. Mas e aí? Eu vou sempre ficar me escorando nesse papel secundário, nesse papel de executor e não de me posicionar e de não me colocar. Então, assim, esse é um desafio para o profissional de RH também. Assim como o Também. líder, o profissional de RH também. Né? Então, acho que assim, é preciso esse processo de amadurecimento. Eu sou professor universitário, dou aula em faculdade. O que eu tenho percebido também nesse universo acadêmico,
né? Um lado, uma postura um pouco maior de acomodação. Então isso é o que tem, e, claro, de novo, eu não estou querendo generalizar, dizendo que todos são assim, Sim, né? claro, claro. Mas é uma tendência que eu vejo com um olhar de novo crítico. Né? Então, assim, aquele profissional, e se você for ver diversas pessoas hoje, profissionais do mercado comentando, aquele profissional que fizer o que precisa ser feito, ele já está se destacando. Eu não estou dizendo daquele que está fazendo a mais, eu estou falando daquele que já Uhum. fizer o que é necessário, ele já é destaque. Então, assim, isso é um ponto de alerta, é um ponto de atenção, não só para as lideranças, que é o ponto central que a gente está conversando aqui, mas serve também, e eu acredito que isso é muito forte, para a área de RH. Porque esta é a área que vai dar sustentação para essas lideranças também dentro da empresa. E quando o RH, isso eu falo da minha experiência profissional, quando o RH está alinhado com as lideranças, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, nas empresas que eu trabalhei, eu tive essa experiência do RH estar alinhado com Tem as que. lideranças, estar próximo delas, sabe? Vai lá, Uhum. vai na área, conversa. Poxa, é um gestor da área de controladoria, eu vou lá, eu vou conversar com ele, eu vou tentar entender a área dele, o que é uma área de controladoria, uma área de gestão da qualidade, eu vou lá, vou tentar entender o que é essa área de gestão da qualidade, para eu, como RH, poder oferecer isso. E aí, puxando em paralelo para o líder, eu vejo da mesma maneira. Eu, como líder, eu também tenho que ter essa iniciativa de procurar não só o RH, a minha equipe, enfim. Eu acho que essas pontes precisam ser reconstruídas. Ficou bonito isso, hein? Não, ficou. E aí, eu refletindo sobre tudo que você falou, e a gente acabou falando, puxando que eu acho bem interessante essa questão do RH, que está sendo juniorizado, mas ao mesmo tempo quer ser estratégico, e essa batalha, né, que existe Sim, hoje, que é uma batalha do mundo real, essa é a verdade. sim, Mas, ao mesmo tempo, o que eu fico pensando sobre a ótica das empresas, né? Que aí não tem como a gente separar. Nós precisamos construir empresas que são humanas, mas que geram sim, resultado. exato. Ponto. Ao mesmo tempo, quando eu olho o RH, e aí me coloco, né, como uma pessoa, apesar de não ter formação em RH, sou uma pessoa de pessoas, a minha trajetória toda foi de gestão de pessoas, às vezes eu acho que a gente fica muito no mundo das ideias no RH, Ah, sim, sim, né? verdade. Falta processo, então falta, por exemplo, na Isso, minha formação, eu estudar gestão, eu estudar isso, controle, eu estudar perfeito, cara. processo, eu estudar cadência, porque senão Isso, o que eu estou vendendo para. E aí, pegando a sua dica, eu preciso encontrar uma brecha para gerar valor, né? E aqui a gente está falando de uma área de RH, mas serve para liderança, inclusive, né? Como é que sim, a gente faz uma liderança humana, mas uma liderança que gera resultado? Como é que eu sim. conheço as pessoas para que elas sejam talentosas, para que eu descubra os Uhum, talentos e conecte melhor quem vai fazer o quê, quem vai trabalhar com quem, onde, como, né? Então esse é o papel, esse é o grande papel sim, para mim da liderança, né? Conhecer as pessoas, descobrir os talentos, assim, pô, a Kari trabalha bem com o Rogério, vou botar eles dois aqui porque sim, funciona. Kari e Rogério, nesse projeto não vai dar certo, eles não se sim, batem em relação a isso, e isso, ok, né? Cabe a mim identificar essas conexões e desconexões, né? sim, E aí, voltando, eu ainda sinto que falta no RH aquela formação de resultado. sim, Né? Como é que eu começo a iniciativa, como é que eu boto isso em prática, o que, que eu vou mostrar, como eu vou gerar resultado, por quanto tempo eu testo. Né? E uhum, aí, quando a gente olha hoje para o RH, a gente vê muitas discussões válidas, que é gestão de desempenho, sim, feedback, felicidade, tudo isso é importante. sim, Mas e no sim, dia? Como é que eu vou uhum, mostrar lá que meu time está mais feliz porque eu fiz ação B, C, D, E, X? E o time uhum, mais feliz está gerando mais resultado, porque não adianta uhum, estar mais feliz, né? sim, Tem que sim, estar mais feliz e gerar o resultado. sim, Então, acho que esse é o grande desafio da liderança, que gera, como a gente começou a conversar, bastante segurança, até onde eu posso ir, até onde meu time pode ir, até onde eu posso mudar, né, as estratégias e as ações e tudo mais.
E você tocou num ponto fundamental, que é essa cultura que engole, né? Então, por baixo Exato. de tudo que a gente falou, que é o dia, que é o tático, por assim dizer, tem toda a Isso. estratégia da empresa, de que tipo de pessoa ela quer, quais são os valores que ela quer referenciar, como é que a gente lida com tudo isso, como é que a gente identifica quais pessoas não estão alinhadas com os nossos valores, porque acontece, né? Contratações erradas acontecem, pessoas que descobrem que seus Sim, valores mudaram também ao longo da sim, história. Então, sim. essa parte, né, que eu brinco que é a parte que está por debaixo do tapete. O Uhum, tapete a gente está vendo, mas o que está por debaixo do tapete? uhum, uhum. E Então, tem eu coisa, muita vejo coisa sendo empurrada o para debaixo do tapete, né? muito, muito, sim, também, também. Muitos problemas Aí que eu eu não vejo consigo o lance dos resolver. sentimentos, né? Como Sim, é que a gente também. chega no Muito. cerne das questões? É, é. E Que aí, é, de no final, novo, como a cara, gente está se sentindo efetivamente dentro entra a daquele questão da espaço. cultura. Aí, de Sim. novo, eu volto à cultura. Que cultura a empresa que eu trabalho forma desta questão de como lidar com esses sentimentos? É uma cultura que valoriza eu lidar com isso de uma forma mais aberta, mais madura. Uhum. É uma empresa que não, aqui a gente não está aqui para falar destas questões. É uma empresa que eu quero mais resultado. Eu quero, não importa a que custo, não importa de que maneira. Então, como eu falei para você, eu tenho tido algumas experiências de trabalhar com empresas de culturas diferentes e para mim hoje eu fico até claro, quando eu vou prestar uma atividade, eu tenho um trabalho delimitado de tempo, mas eu fico me Sim. imaginando se eu fosse funcionário de algumas empresas pelas quais eu presto serviço. Olha, eu acho que não. E aí o que você falou, não é porque a empresa é ruim, não é porque a empresa tem uma cultura ruim, é porque ela não se encaixa ao meu modelo, à minha interpretação de vida, de mundo, de futuro, de perspectiva. E eu vejo, aí eu fiz um olhar crítico antes para a geração mais atual, agora eu vou fazer um olhar positivo. Eu acho que uma das grandes lições da geração atual, geração Z, é esse olhar de observar o seguinte: eu quero trabalhar num lugar na qual eu me sinta bem, eu me sinta feliz. Então, eles trazem uma valorização não do trabalho escravo, absurdo, né? Que eu tenho que ficar lá, me matar para chegar no futuro, daqui a 30 anos e falar assim: nossa, minha vida passou. Então, esse acho que é o lado legal dessa geração que está dando esse alerta para gente, né? A vida está Sim. acontecendo agora. Então, assim, eu tenho que batalhar o agora para que as coisas que eu quero aconteçam, né? Eu não quero isso para daqui a 10 anos. Eu trabalhei em empresa e que eu comento isso em alguns treinamentos, é uma experiência curiosa. Eu lembro de uma, eu era funcionário, né? Eu trabalhava na área de RH, e aí o meu gerente chegou para uma reunião nossa de equipe e falou assim: não, nós vamos fazer um planejamento da área de RH para os próximos 5 e 10 anos. Nunca mais eu esqueci isso, né? Porque naquela época fazia sentido, era antes dos anos 2000. Sim. Isso fazia sentido naquele momento. Se eu hoje chegar para minha equipe e falar, vamos fazer um planejamento para daqui a 5 e 10 anos, vão dar risada da minha cara, né? No máximo até o Perfeito. final desse ano. E olhe lá para o ano que vem, E olhe né? lá, exatamente. né? É, aqui a Porque gente, inclusive, tudo faz está muito. planejamento para um ano e vai revendo a cada Então, 3 meses. mas é exatamente isso, né? É exatamente isso. Exatamente. Então, de novo, isso tudo mexe com os aspectos que a gente tem de não só de gestão, de execução, de como que a gente lida, como é que o quanto que eu tô. E esse meu gerente que eu tive, eu trabalhava numa unidade no interior do estado de São Paulo e ele ficava na capital. Então, assim, eu encontrava com ele poucas vezes, né? Graças a Deus na época. Não era uma pessoa fácil. Mas hoje, mesmo eu já dei palestras, já dei treinamentos sobre a questão da liderança remota, né? De Sim, trabalhar com equipes distantes, equipes até de cidades, países, estados diferentes. Né? Então, esse também é um desafio que é mais recente, é coisa de 5, 10 anos atrás, né? Para cá. Então, como líder, de novo, como gestor, como é que eu faço isso? De novo, como é que eu administro
a minha frustração, o meu sentimento de alegria, de felicidade, poxa, deu certo, não deu, e aí, pô, tô feliz, aí eu abro uma câmera e falo, ó, cara, legal, parabéns e tal, caraca, e aí, como é que é essa relação online de uma relação presencial? Então, para algumas pessoas vai ser ótimo, vão ter pessoas que vão Sim, falar assim, legal, é o que eu quero, eu não quero ter muito essa proximidade, mas aí que tá, o mundo, e eu falo isso muito em liderança, o mundo não se baseia em mim, né? Eu como líder, o mundo não se baseia em mim. Não sou eu o centro e eu não sou o sol, né? E os outros orbitam ao meu redor. Não, eu tenho que ser aquele que vai conseguir. Eu sempre cito um livro do conseguir se Bernardinho. adaptar e Isso. transitar em diversas esferas, essa é a Eu sempre verdade, com cito um diversas livro do pessoas. Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Não sei se você conhece, Uhum, se você já viu. conheço. E é muito legal porque ele traz a experiência da atividade física, né, do voleibol, etc e Uhum, tal, da competitividade, e ele fala muito sobre isso, essa questão de você conseguir extrair de cada um da equipe o melhor potencial que cada um tem. Né? E ao mesmo tempo que se eu chegar para uma pessoa e for com uma energia muito grande, com uma cobrança muito forte, essa pessoa pode dar um resultado maravilhoso. Se eu fizer a mesma coisa com outro, pode dar um resultado totalmente desastroso. Então, saber enxergar, ter essa sensibilidade de olhar todos e não o mundo girando ao meu redor. Né? E esse é o outro grande desafio. Né? Porque é muito mais cômodo. Eu sou assim, a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre é assim, e acabou, né? Então, a gente sim. sabe disto, eu acredito que todo mundo que está nos assistindo sabe disso, mas colocar em prática, aí é que é o grande segredo. E para É, colocar em é. prática, é ter essa consciência e praticar, eu falo isso sempre, cara, é praticar todos os dias. Eu faço isso. Eu diria para você assim, acerto 100%? Não, não. Mas eu estou consciente de quando eu acerto e eu procuro ficar consciente de quando eu não estou acertando. Então, esse exercício de olhar para as suas ações, eu falo isso todos os dias. Eu faço, hoje, para mim, pela prática contínua de muitos anos, eu faço isso mentalmente. Mas no começo eu fazia por escrito, e eu recomendo para as pessoas a fazerem isso. Faz um Uhum. balanço por escrito de como que foi o teu dia, o que você fez, o que deu certo, o que não foi. Tá? Como líder, como profissional de RH que a gente comentou agora há pouco, escreve, puxa, olha, tenha lá um caderno, isso eu tenho. Tenha lá um caderno, você anota lá, olha, hoje, puxa, tive uma discussão com a Kari, não foi legal, aconteceu isso. O que eu acertei, o que eu errei? Nossa, hoje eu tive que contratar uma pessoa, eu tive que chamar a atenção de um funcionário, eu tive que dar um elogio. Enfim, quando eu coloco isso de maneira mais racional, eu consigo trabalhar a minha mudança também de comportamento. Ela não vai acontecer de forma milagrosa. Né? Então, esse é o lado que eu posso. Você tinha me perguntado lá antes, né? Como fazer a transformação. Do lado da empresa, a gente já comentou um pouco, mas o lado pessoal, Sim, esse é um caminho. É o caminho que talvez sozinho vai dar mais trabalho, vai demorar mais, talvez eu não vou saber se eu estou indo certo ou se eu estou indo errado, mas é um caminho possível. E aí tem o caminho de um profissional que possa te auxiliar também. Um mentor, um psicólogo, um coach, enfim, ou até um profissional, um par seu, um profissional mais experiente, que vai servir também como um mentor, mas num uhum, outro papel, não um mentor profissional, mas um mentor sim. de por experiência. Então, tudo isso vai ser válido. Só cuidado com os amigos que às vezes, por questões emocionais, podem não te aconselhar de uma maneira tão profissional ou tão adequada, né? Mas sempre é válido. Um amigo é bom para É, desabafar. não. Sim, sim, não. E você trouxe uma técnica que eu adoro, que é sentar e escrever, né? Fazer o É, journaling. Porque às vezes o dia é, acaba e a gente não reflete sobre ele. exato. E muitas vezes seria legal começar o dia assim, deixa eu conversar com o Rogério de novo, porque a nossa conversa de ontem não terminou bem. Mas muitas vezes a gente Isso, não percebe que não terminou bem, que a isso. mensagem que você mandou
eu trabalho remoto há 13 anos, né? Minha empresa é remota há 13 anos. Aham, Quando ninguém falava de remoto, ela já era remota. Então aham. somos mais de 250 pessoas, todo mundo 100% remoto. E aí, às vezes, eu mando uma mensagem, começo a ver as respostas, eu falo assim, gente, mas tá todo mundo respondendo o que eu não perguntei. Eu preciso virar a chave. Será que eu não perguntei? Eu posso ter perguntado É, errado. Então eu exato. preciso ir lá e perguntar, gente, vocês entenderam o quê? Né? Sim, Então é importante isso, que é aquela frase que você usou que eu acho fantástica. O mundo não sou eu, né? Não está no meu umbigo. Eu preciso olhar, né, sobre isso. mim, olhar sobre E os à outros, medida que você vai perguntar. praticando, o teu tempo Uhum. de resposta vai diminuindo naturalmente. Eu vou Vai, pegar um vai, outro vai. exemplo do esporte. Eu gosto muito de esporte, eu fui praticante durante muitos anos de Aham. artes marciais, né? Então eu aprendi muito a partir disto. Sempre fui um praticante de esportes. E eu gosto muito dos exemplos que o esporte nos dá nesse sentido, Uhum. principalmente para a liderança. E uma das figuras que para mim sempre foi uma grande referência é o Oscar Schmidt do basquete, em que ele Sim. já declarou diversas vezes, né, que ele falava que a habilidade dele de fazer as cestas, né, de conseguir a maior quantidade de arremesso, não é porque ele era predestinado, é porque ele treinava incansavelmente. Tá? Então, quando eu citei o Isso. Bernardinho no vôlei, e quando a gente pega outros exemplos, Cristiano Ronaldo aí de Portugal, né? Cristiano Sim, Ronaldo é um sim. exemplo de um jogador espetacular, não porque ele é um jogador fora de série pelas habilidades pessoais. Ele tem, claro, uma Claro. facilidade, mas assim, ele é um cara, é um exemplo do cara que foi atrás, que se tornou o Uhum. melhor do mundo diversas vezes pela dedicação, pelo treino, pelo esforço. Então, de novo, as pessoas que têm um talento, como muitas pessoas têm, mas se não trabalha este talento, se não treina este talento, e aquelas que não têm este talento natural, mas que conseguem treinar, desenvolver, elas vão às vezes alcançar patamares mais elevados do que aquelas que têm o talento, mas que não aprimoram, não estudam, não vão Ó, atrás. a gente voltou para nossa conversa da juniorização do RH, que eu levantei o Exatamente. ponto do cadê o processo, cadê a É cadência, né? Então, isso, é a questão isso, da consistência. Eu quero ser um isso, líder melhor, eu quero ser uma gestora melhor, eu preciso criar isso, alguma estratégia de rotina. isso, O que isso. que eu olho, como eu começo o meu dia. Não estou dizendo todos os dias, né? Essa rotina vai durar para Sim, sempre. Não. A rotina ela vai se isso, adaptando, né? exato. Você vai mudando, descobrindo formas de fazer. Mas é preciso uma rotina, né? Como é que eu começo a Exato. minha reunião? É para o Como é que próprio eu mando o meu desenvolvimento. invite? Exatamente. Eu, Então eu, são eu, eu pequenas dou treinamentos de coisas. liderança e eu claro, quando, num treinamento como esse, dependendo da carga horária, eu trato, até pela demanda das empresas que querem resumir toda uma experiência profissional em às vezes 8 horas, 16 horas, às vezes até em uma Sim, hora. Né? Então, assim, eu procuro, claro, pegar dois, três, quatro, às vezes cinco assuntos. Teve um absurdo agora recentemente que eu recebi de solicitação de uma empresa me solicitando um treinamento e que tinha pelo menos acho que uns 15 itens diferentes e que alguns deles eram altamente complexos para tratar na carga horária. Mas enfim, na carga mas o que, horária. que eu quero, aonde eu Acontece. quero chegar? Por mais que eu tenha ali, vamos supor, 5, 6 itens que foram tratados, até nessa nossa conversa aqui, né? Uhum. Pega um Pega item, um. pega um tópico, aquele assunto que você observou, que você falou assim, caramba, olha, a Karen, o Rogério Aquele falando que de me tal chamou a coisa. atenção. Isso, e eu vou trabalhar nesse. É ali que eu vou criar o É. meu foco. É uma semana, é duas Uhum. semanas, é um mês, é 6 meses, até, é o que eu falei do treino, até eu chegar a hora que falar assim, caramba, agora eu tô dominando, eu tô fazendo isso de uma forma natural. Eu vou dar exemplos básicos do dia a dia. É que nem andar de bicicleta, é que nem dirigir um carro, né? No começo você fica ali, você fica pensando no processo, como você falou, né? Eu penso no processo e tal. Vai chegar uma hora que aquilo se torna natural. O Poder do Hábito é um outro livro que fala Sim. exatamente disso, né? Olha que legal. É, você falou uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que talvez seja aí.
que a gente esteja errando como liderança, e eu falo como sociedade, porque no final as empresas elas são uma fatia grande da Claro, sociedade, nós exato. representam tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente entrou na era do depende, tudo depende, Hum, né? Então é tudo depende, você vai descobrir o seu estilo. Só uhum, que quando a pessoa precisa começar, e aí a gente volta para tudo do esporte, Cristiano Ronaldo aham, descobriu o estilo dele, Bernardinho descobriu o estilo de sim, liderança dele, e tudo. Mas eles treinaram durante muito tempo. sim, Então, sim, existem coisas que podem ser feitas, existem técnicas para você fazer uma melhor reunião. exato, E que você tem que exato. adotar essa técnica, usar na Isso. segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, durante um É, mês, 2 meses, 3 meses, até você dizer assim, pô, ó, mas eu gosto de fazer isso na minha reunião, vou botar, é, é. né? Que é o lance que a gente fala da autonomia e criatividade, são tão importantes que todo mundo, toda empresa quer, só que você só tem autonomia e criatividade quando você já treinou. Uhum. Você só vai ter autonomia de dar pulos de bicicleta depois que você estiver andando bem. Se você souber Senão você andar em vai linha cair. reta. Isso. Então eu acho que talvez isso explica a minha dor com. Eu acho que as coisas estão etéreas demais, Sim, né? E sim. a gente está Superficiais. esquecendo do treino. Eu não é nem superficiais, eu acho que a gente está olhando muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está falando de Uhum. felicidade muito no RH, Sim. nas empresas. Mas é uma felicidade de forma tão ampla, tão ampla, tão ampla, tão ampla e filosófica, que a gente esquece da pergunta que me fizeram um dia desse. Cara, e quando você olha para um mês de trabalho, você teve mais dias felizes ou mais dias tristes? Uhum. Olha a praticidade disso. Eu saí de Uhum. você estar feliz ou não, que aí, sim, mas o que é estar feliz? Hoje, de repente, eu posso não estar Uhum. quando você me fizer essa Uhum. pergunta. Mas se você seta uma pergunta que é, tô olhando para o seu último mês de trabalho aqui com esse time, Uhum. você teve dias Uhum. mais felizes ou mais tristes? Aí você vai levando para o concreto e você consegue mensurar. Então, poxa, a Kari, naquele mês, ela teve dias mais felizes. Pô, Uhum. mas por que que esse mês ela não sabe me responder? Uhum. Talvez tenha Uhum. acontecido aí algum problema. Então, eu acho que está faltando essa ponte, que eu acho que esse é um desafio social, né? De existe muita complexidade, muita diversidade, e a gente está esquecendo do treino, da Sim, prática. E tá todo sim. mundo ali rodando, É. né? É Rodando. aí Então, que eu mas volto à crítica da vamos juniorização. começar com isso. É. Vamos começar com a técnica? Vamos escolher aqui um E olha caminho, só, vamos essa testar, validar, juniorização experimentar. não é só do RH, é da liderança também. Né? Sim, perfeito, Muitos, perfeito. e não só uma juniorização, às vezes por falta de buscar novos aprendizados, mas é de se acomodar naquilo que já conhece, né? Ou num determinado modelo. Ah, como eu falei, eu sempre fiz Sim. assim, é assim que tá. Só que nós estamos vivendo numa sociedade de muita transição, de muita mudança. Tá? Então hoje nós temos aí o clássico, né? As 4 gerações hoje, Baby Boomer, X, Y, Z, atuando no mesmo ambiente de trabalho. Então eu tenho ali um caldeirão de conflitos aberto, né, para todo tipo de situação acontecer. E se todos que estão envolvidos não tiverem essa capacidade de entender, de fazer essa leitura, né, de parar e pensar um pouquinho, peraí, como eu falei para você, eu voltei a atuar como professor universitário, fiquei um tempo parado, voltei Uhum. agora. Entre o período que eu lecionava e agora que eu retomei, este ano, houve uma pandemia, né, de Covid. Então, assim, muito afetou o comportamento, as pessoas se acostumaram muito no online, pouco no presencial. Tudo isso mexeu bastante. E agora o que eu sinto em muitos contatos com alunos é a dificuldade de vir, chegar e falar assim, ô professor, eu tô com essa dificuldade aqui, você pode me ajudar, você pode me instruir? Não, espera a bomba estourar, espera o problema acontecer para chegar depois e falar assim, ah, mas o professor é ruim. Ah, mas o líder é que não soube me conduzir. Ah, mas o fulano é que não falou. Ah, mas a Karen que não me disse. Então, assim, uma problematização do mundo à minha volta, né? E É. não a minha responsabilidade por aquilo. Se aquilo está acontecendo, qual é o meu papel? Né? O que eu posso fazer? Então, eu, como líder, se tem algo que não está bem, se tem algo que não está legal, o resultado não está sendo bom, eu estou tendo muitos problemas aqui de resultado, de execução,
enfim, acidente de trabalho, o que é que está Uhum. acontecendo? Que está me trazendo alguns problemas aqui. Eu, como líder, eu tenho que fazer isso. Não adianta olhar e falar assim, mas a minha equipe é ruim. Mas as pessoas é porque tudo é geração Z. É porque esse pessoal não quer trabalhar. Quer dizer, é fácil eu pontuar o É problema no fácil pontuar outro o outro. do Sim. que eu olhar e falar, espera um pouquinho. Mas não estou dizendo também que toda a culpa é minha, não. Peraí, vamos analisar isso. Ó, está acontecendo isso. E aí é Uhum. que eu falei, anota, vai lá. Caramba, hoje eu falei com a Kari e eu acabei tendo um desentendimento com ela. É porque a Kari é difícil? É porque eu fui grosseiro? É porque o problema era mais complexo, nós Eu não não tínhamos como resolver? ouvi Enfim, é, efetivamente. N situações. Agora, quando eu consigo fazer esse pequeno exercício, eu já começo a fazer um processo de evolução. Então, isso cabe também para as minhas emoções. Eu trabalho, nos últimos anos também, eu tenho trabalhado fortemente com a questão da inteligência emocional, e um dos Uhum. princípios é olhe para as suas emoções, de que forma que você está. E o que eu tenho percebido, cara, eu acredito que você também esteja vendo isso. Um surto de ansiedade. É um surto coletivo de ansiedade. Né? Então, assim, eu teve um grupo que eu estava fazendo um trabalho de desenvolvimento, era um grupo mais de jovens. E eu falando sobre isso com eles, especificamente sobre a ansiedade, eu lançava uma questão e o grupo já estava automaticamente respondendo alucinadamente. Eu falei, gente, calma. Primeiro ouve, para, processa e depois Respira, você responde. pensa. Então, assim, por isso que eu falo, estamos É, vivendo um surto coletivo de ansiedade, né? Então, assim, eu não tenho sim. mais a paciência. É a história do passar o dedo, né? Eu passo o dedo, eu não consigo mais do que 15 segundos, 20 segundos ouvir uma conversa, falar cara a cara com alguém. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa comentando, achei muito legal isso. Essa mania de colocar o WhatsApp no 2.0, né, na velocidade maior, etc. E quando Sim, você sim, vai sim. conversar com alguém que é uma conversa normal, a pessoa começa a Todo mundo é ficar. lento. É! Eu fiquei pensando, falei, que loucura! Que loucura! Então, acho que isso também é um sinal de atenção, né? Como líder, como RH, Sim. como que eu tô tratando as pessoas? Eu não, vai, fala, cara, fala logo. Vai porque eu tô com pressa, porque eu tenho qualquer coisa, ou não tenho nada para fazer, mas não tenho paciência para te ouvir, né? E é aí que de novo a gente entra, eu como líder, como gestor, até como RH, eu tenho que começar a trabalhar, desacelera um pouquinho, baixa, né? Mas para isso eu tenho que fazer esse processo de autoconsciência, né? De olhar para mim, Perfeito. né? E fazer. E o exercício é Sim, esse, sim. tá? Você quer a dica? O É exercício é esse. autoconhecimento e prática. Escreve, E vai lá, vamos escreve, praticar. analisa, Escreve, aí no repete, dia seguinte analisa. aconteceu de novo, ao longo da semana, todos os dias, opa, peraí, caramba, eu tô precisando de ajuda. Eu preciso de uma orientação, porque sozinho, pelo jeito, Sim, não, sim, aconteceu uma sim. outra vez, foi esporádico, legal, tá mais controlado, né? E acho que tá aí, né? Acho que é um caminho É. bacana para E você pensar, falou né? uma coisa interessante também que eu acho importante, que é identificar quando as nossas emoções aparecem, né? Em que E, momento eu li a mensagem, eu estava na reunião e me bateu ansiedade, me bateu frio na barriga e ser é, inseguro. Porque uma coisa também, a gente fala muito você falou da pandemia ou da sim, epidemia de ansiedade, né? Concordo com você, mas a gente também tem, por exemplo, quando a gente olha para, principalmente nas mulheres, mas não é só da mulher, mas a questão do síndrome do impostor, né? Então, todas as sim, mulheres, todas as pessoas têm síndrome do impostor. Tá. Mas até que ponto a gente não está criando um problema em relação a isso, uma vez sim, que a gente está optando por assumir é, novos desafios? Então, sim, assumir novo desafio significa sim ter frio na barriga, ter medo, sim, sentir dor, ter que lidar com o claro, claro, inesperado, claro. né? Então, será que é síndrome do impostor mesmo? Em A todos os questão casos que a gente está vendo, como é que a é, gente é, é, o- separa se é síndrome é do o como eu impostor ou se é um lido, frio né, na cara? barriga? As Como eu lido, situações são dia a exatamente. dia. É como eu É, lido. Como é que eu lido com a frustração? Como é que eu lido com a ansiedade? Como é que eu lido com um funcionário que não atende às exigências, ou o mínimo, ou erra com frequência? Como é que eu lido com isso? Então, assim,
Sim, Como eu trato, o como eu lido é o que é o mais importante, porque as emoções, é. as situações, elas vão acontecer. Né? Então, o que eu percebo com mais frequência hoje é uma grande dificuldade em saber lidar. Poxa, eu vou fazer um trabalho novo, vai te dar um desconforto? Que bom que dá um desconforto. Vai Que dar bom que eu desconforto. tenho uma ansiedade que vai me deixar apreensivo, ligado e atento. Agora, se essa minha ansiedade é para tudo, é contínua, é Sim, constante, opa, peraí. Então eu não estou sabendo lidar com as pressões do dia a dia, com as cobranças que me exatamente. vêm, né? Com alguma negativa. Então, isso tudo não é sobre uma situação específica, mas é sobre a frequência como aquilo acontece no teu dia a dia. Isso, exatamente, exatamente. Perfeito. E Porque aí isso vai. eu voltei lá pro ponto, vai acontecer com todo mundo. É a dor do crescimento. Sim, sim, Para sim. crescer, você tem que assumir riscos. Risco gera Pois é, desconforto e medo. desconforto. Isso. Aí, tá vendo? Desconforto e medo, Exatamente. que E o que eu é o que a gente percebo é que fala, as por exemplo, das pessoas. mulheres. Sim, as pessoas estão com menos capacidade, eu diria, não sei se é essa palavra melhor, para lidar com esse desconforto. Sabe? As pessoas não Sim. estão conseguindo saber lidar com esse desconforto. Então, e eu não estou Uhum. falando só de jovem, eu estou falando de Não, todos. sim, Não é, sim, sim. não é uma questão geracional, é uma questão da realidade do mundo hoje. Então, quando eu falei, inclusive, a crítica que eu fiz a um olhar, a um recorte do RH, né, dessa juniorização, é porque eu também tenho que olhar para esse desconforto e falar assim, tá, como é que eu estou? Eu tenho uma moça que eu estava atendendo que ela era profissional de RH de uma empresa da área de tecnologia. E eu estava num processo com ela de transição de carreira, porque ela falou: olha, eu não enxergo mais na empresa que eu estou nenhum processo de desenvolvimento. Tá, vamos entender o que está acontecendo. Ah, na empresa que eu estou, eu sou um RH meramente executor e eu não quero isto para mim, eu quero ser essa pessoa. Então a gente começou a desenvolver um trabalho para prepará-la para outras oportunidades. O grande problema é que a experiência em RH dela era só nessa empresa. Então era uma experiência totalmente limitada, uma empresa que, como eu falei, o empresário, o dono, não enxerga o RH como uma área estratégica, e aí coloca Sim. alguém para executar. Então fica um dilema para o profissional, fica um dilema para o empresário, porque está lá, tem alguém que Uhum. executa, que faz a contratação, que fecha, fecha um processo interno. Então, assim, como que. E o bacana foi isso, é que ela veio me procurar para exatamente evoluir, para poder dar esse upgrade, essa virada na vida, na carreira, etc. Né? Agora, quantos não? Quantos simplesmente se acomodam? Ah, então tá bom, tenho meu salário, né? Eu tenho meu emprego garantido, eu tenho a minha estabilidade, né? E aí que a gente vai, por isso que eu falei da tal da juniorização, né? No sentido, e quando eu falo de liderança também. Então, quando eu me acomodo nessa posição ou neste papel, em qualquer área da vida, né? Eu Sim, acabo deixando realmente de ser um profissional interessante, uma pessoa interessante, né? Acho que esse é o grande dilema, né? Não é só profissional. Será que eu sou uma pessoa? Acho que essa nossa conversa aqui, ela chegou porque nós dois olhando sim. pelas, né, falou, poxa, acho que é legal falar com o Rogério, pô, eu acho que é legal dar uma, né, falar com a Karen ali, vamos, Você trouxe uma coisa linda, que é, né? a dor gera pessoas interessantes. Ó, E a dor, gente, um monte de frase aqui. Eu brinco, um monte de frase de camisa, né? E eu adorei essa. uhum, A gente está caminhando aqui para o finalzinho, mas falta aham, uma loucura, sim, muita coisa para pensar. Mas tem uma coisa muito legal que eu acho que é isso, né? Que aí eu volto para o meu ponto da romantização. Ser uma sim, sim. liderança não é nada romântico, gente. Só se a gente Não, quiser pegar a dor do romantismo, é, né, do sentimento de dor, de amor, tal, é, aí tudo bem. Mas não, é um processo doloroso porque você tem que se sim, reinventar todos os exato, dias. Você tem verdade. que experimentar todos os dias. Cada vez que eu experimento alguma coisa, 50% dá certo, 50% dá errado na Sim, vida. sim, É a comida que você olha é assim, o tá risco, com a cara boa, mas é o risco. é o risco.
Você sabe uma né? coisa, só Então, para ser uma complementar? liderança é desafiador e Eu doloroso. aprendi, eu fiz a formação no Sebrae do Empretec, né? Que é Sim, um fiz programa também. maravilhoso. E uma das grandes Uhum. aprendizados desse programa para mim foi a história do risco calculado. Que um Risco empresário, um calculado. profissional, um líder, que quer que seja, ele tem que ter a noção do risco calculado. Não é o risco pelo risco. Não é o arriscar. Um jogo de Sim. azar em que eu tenho uma grande. Né? Pegando só um exemplo geral do dia a Uhum. dia. Mas é o risco calculado, é assim, tá. Eu sei que isto tem um risco, mas eu tenho esta. Eu tenho uma análise sobre aquilo. Então, esse risco calculado para o líder, para um empresário, para um empreendedor, para um profissional de RH, ele tem que ser colocado. Eu não posso deixar de arriscar, porque senão eu me torno rapidamente obsoleto, ultrapassado, né? Mas eu também não posso Perfeito. arriscar de maneira descontrolada. Então, para mim, esse conceito, e a gente na época fez um exercício, uma atividade que foi maravilhosa, em que mostrou como que cada um dos participantes lidava com isso. E aí é o aprendizado, né? Você olha e fala, pô, eu estou em que nível ali, né? Eu estou realmente conseguindo ter essa consciência de que é necessário arriscar, mas não de maneira desmedida, ou eu evito completamente, né, essa chance de descobrir. E o risco tem a ver com a curiosidade, tem a ver com o aprendizado, tem a ver com, né, com todos esses processos que a gente já comentou aqui, mas acho que fica aí como mais uma questão para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, pensar Sim, como é que eu perfeito. estou É fazendo as decisões da minha vida, né? isso. Olha, lindo esse episódio. Adorei. Acho que tem várias reflexões maravilhosas. E aí eu acho que a gente falou uma coisa fantástica aqui, né? Como é que a gente se torna uma pessoa mais interessante? Exato. Pra gente, inclusive, né? É uma E, jornada claro, de vida. oh, Eu costumo dizer que para algumas pessoas a vida boa é aquela que é tranquila, para outras pessoas a vida boa é aquela que é cheia de aventuras. Você vai ter que descobrir qual é a sua vida ex boa. exato, Qual é a sua liderança boa? É uma exato, liderança exato. mais do comando e controle? É uma liderança mais humanizada? É um misto das duas? Isso. Né? Mas o fato, como a gente falou aqui, existem técnicas a serem Sim, aprendidas e isso. aplicadas. Você não precisa começar do zero. Eu acho que é aí Exato. que talvez a nossa geração esteja entrando em algum desafio com a nova geração. Não, existem Sim, técnicas, dá para a gente começar de um sim, jeito, não precisa começar sim, enlouquecidamente, fazer sim, do zero. sim. Tem forma de fazer, Exato. que Exato. vai funcionar para a maior parte dos contextos das pessoas. E aí você vai Uhum. adaptando depois. Exatamente. Né? Exatamente. Já Muito tem, bom. já tem, Rogério, já tem uma experiência maravilhoso. percorrida por outras pessoas, né? Sim, Eu não sim, exatamente. preciso começar tudo. Pega e adapta, é o que você falou agora. É, Adorei, adorei. Achei que exatamente. foi assim muito Acho que é gostoso, isso. né? Muito bom, adorei o papo também. Só tenho a agradecer por você ter topado conversar. Acho que trouxemos reflexões super importantes em um mundo complexo, mas que sempre foi. Sim, Se a gente olhar para trás, né, é. as outras gerações anteriores à nossa viveram complexidades Também, diferentes também. Sim, também. sim, verdade. E eu acho que tivemos pontos fantásticos, como a prática, a cadência, o processo, que às vezes a gente esquece, né? A gente não Uhum, cria uma rotina para a gente, vai fazendo as coisas com pouca observação. sim, Maravilhoso! Espero que todo mundo adore essa também. conversa. Bota lá as 5 estrelinhas e vamos trazer mais gente legal para conversar. Muito bom! Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!